Olá, sejam todos bem-vindos à disciplina de Políticas e Programas Aplicados à Saúde e Nutrição. Eu sou a professora Aline Tiburcio, tá? E estarei com vocês nessa disciplina, acompanhando-nos, nessa disciplina. E hoje, a primeira teleaula, tá? Nessa primeira teleaula falaremos sobre o quê? Sobre as pesquisas e políticas de alimentação e nutrição no Brasil. Então, abordaremos, nesse contexto dessa teleaula de hoje, sobre a questão do SUS, nós falaremos então sobre toda a questão, dando início, a esses principais programas, embora essa disciplina ela aborda, tem uma ampla apresentação, de programas voltados à saúde, e é o que a gente vai estar abordando então nessas 4 teleaulas, nesses nossos 4 encontros, certo? Então acompanhem comigo, vamos lá. Bom, para a gente poder contextualizar essa aula, o SUS seria o primeiro tema, que abordaremos, tá? Nós falaremos sobre a questão dos 3 princípios básicos do SUS, Falaremos sobre a questão os níveis, os níveis, os 3 níveis que o SUS ele tem, que é o nível primário, secundário e o terciário. Falaremos também sobre quando deu início, essa abertura, esse desenho desse SUS, tá? Falaremos também sobre a questão da parte da equidade, da universalidade, equidade, a integralidade desse SUS, que são os princípios básicos do SUS, Embora essa parte do Sistema Único de Saúde, ele já foi abordado em disciplinas anteriores, mas a gente acaba fazendo então um feedback, dentro dessa contextualização para a gente poder se inteirar melhor desses programas, certo? Bom, dentro da Política Nacional de Promoção à Saúde, falaremos então sobre qual é o objetivo, desse programa, e qual é a forma dele, A ideia dessa Política Nacional de Promoção à Saúde é promover a equidade, e a melhoria também das condições, e o modo de viver. Então, ela também atende aí a um dos programas abordados que será abordado, na nossa teleaula de hoje. A Política Nacional de Promoção à Saúde, ela procura se basear bem no conceito que é da saúde, como o próprio nome já está dizendo. E ele tem um conjunto aí de estratégias e formas de produzir o quê? De se pensar bem nessa saúde, no âmbito, tanto no indivíduo, quanto na coletividade. Tá? Então, todos esses programas, eles estão sempre interligados. Tá? Então, a gente vai estar vendo nessa teleaula que só dentro desses, do PNAD, PENAM, PNS, PNPS, eles estão todos interligados dentro do SUS, tá? Então, eles acabam ligando-se ao outro, tá? Nessa Política Nacional também de Promoção à Saúde, falaremos sobre a questão da implementação de projetos e programas de promoção da saúde também em todo o país. É a forma como se tem aí, dentro dessas políticas, como se está, essa Política Nacional de Alimentação e Nutrição. O próximo item que abordaremos será sobre a Pesquisa Nacional por Amostra de um Domicílio. Entre elas, nós temos o INDEF, o POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar, e o PNPS, que está aí novamente a Política Nacional de Promoção à Saúde. Então, e o PENAM, tá? O PENAM é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. E dentro desses 3 aqui, tá? O INDEF, o POF e o PNPS, eles encontram-se, nós vamos ver gráficos, o que se tem muito, quando se compara o INDEF, POF e PNPS, que é a Política Nacional de Promoção à Saúde, são os gráficos que fica até mais fácil para a gente poder
entender e como que está, né, em valores isso. E depois falando sobre os distúrbios nutricionais, certo? Então aqui a gente dá início à nossa teleaula de hoje, tudo bem? Tema único de saúde. Bom, falando um pouquinho do SUS, né? O SUS, ele teve aí, né, ele começou a ser desenhado a partir da Lei 8.080, né, de 1980. Então, eu devo colocar na Lei 8.080 de setembro, né, na verdade, para ser mais exato, de 1990. E aí, por quê? Surgiu, por que então desenhar esse SUS? Qual era o propósito disso, né? Era que, na época, né, ele foi pensado numa forma de resolver a crise no sistema de saúde. Embora, né, nessa época, ele, geralmente, isso na década de 70, nós tínhamos problemas, né, que não estão muito diferentes do que a gente, infelizmente, acaba encontrando hoje. Mas nessa década, a situação nas filas em busca de atendimento eram grandes, né? Então as pessoas tinham uma falta de hospitais, a falta de pagamento aos servidores, baixos valores até pagos para esses funcionários, para esses servidores, aumento também de doenças infecto-contagiosas. Então isso tudo foi uma estratégia, tipo assim, não, então vamos desenvolver, né, esse sistema único de saúde para tentar melhorar esse processo, né, para facilitar esse fluxo aí, né, de atendimentos e melhoria de atendimento na saúde da população. E aí, pensando numa forma de resolver a crise, né, nesse sistema único de saúde, e daí foi então associado ao sistema, e esse SUS também ele acaba estando associado ao sistema econômico e político, né, o que a gente acaba vendo hoje, né, então na economia, na política, então o SUS ele está integrado aí, tá? Então ele engloba atenção primária, média e alta complexidade, serviços de urgência e emergência, atenção hospitalar, ações e serviços das vigilâncias epidemiológicas, sanitária, ambiental e assistência farmacêutica. Até dentro do SUS, né, nós temos os níveis de atendimento, né, que nós temos o nível primário, o secundário e o nível terciário. Então, o que a gente pode dizer? Nesse nível primário, nós temos o quê? As unidades básicas de saúde, né? Que é o primeiro passo ali que a pessoa ela entra, ela é atendida, ela recebe atendimento e nesse momento essa pessoa ela já faz, como o próprio nome já está dizendo, é o nível primário. Então, nesse local é feito consultas, né? Passa por, são solicitados alguns exames básicos, como o hemograma, né? Então, como o próprio nome, como se diz mesmo, é a atenção primária que você vai ter que ter ali no momento, certo? Voltando lá para o quadro, nós temos também o nível secundário, tá? Esse nível secundário, que seria de média complexidade, ele atende quem? Hospitais e atendimento especializado, tanto urgência quanto emergência, certo? E já o nível terciário, nós temos aí, são atendimentos de alta complexidade, tá? Então, é atendimento em que essa pessoa ela precisa de um tratamento mais específico, onde você vai ter um alto custo nesse atendimento, nesse procedimento que essa pessoa vai fazer. Então, por isso que ele acaba sendo dividido nesses três momentos, tudo bem? Então os níveis do Sistema Único de Saúde, primário, secundário e terciário, e acaba sendo dividido aí, atenção, é uma forma de se avaliar, por exemplo, a avaliação da pressão arterial, né, como está ali no slide, é um atendimento primário, certo? Que isso pode ser feito numa unidade básica de saúde, tudo bem? Então, continuando lá no quadro.
Isso foi parte, né, a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Isso está no artigo 196 da Constituição de 1988, tá? E essa estrutura do SUS, ela se baseia-se no Ministério da Saúde, nos estados e municípios. Então, tudo é uma questão hierárquica, né? Então, todos tanto a parte de verbas, tudo isso acaba passando por essas três esferas aí, né? Então, é federal, depois estados, municípios, né? O Ministério da Saúde por ser federal, tá? E o princípio do SUS. Então, como eu já até mencionei lá o princípio do SUS, ele integra, então, a universalidade, a equidade e a integralidade, tá? Essa universalidade ou a universalização, ela baseia-se que a saúde é um direito de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, independente do sexo da pessoa, da raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais, certo? Então, esse é o primeiro princípio do SUS, a universalização. O segundo princípio é a equidade, né? Então, a gente, quando fala em SUS, quando a gente fala em políticas e programas, tudo que envolve, né, a parte básica da saúde, né, os programas e planos, né, tudo isso a gente sempre vai ser mencionado os três princípios básicos do SUS, tá? E a equidade, ele se baseia-se no que o objetivo desse princípio é diminuir as desigualdades. Então, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Então, deve-se investir mais onde a carência é maior, né? Então, eu até vou citando esses princípios e eu gostaria que você fizesse uma reflexão de como está esses princípios do SUS no município do seu município, né? Será que ele está conseguindo atender esses princípios mesmo, né? Essa forma como o SUS ele deve ser encarado, né? E a integralidade, oferecer os serviços de forma integral, de modo a atender o usuário em todas as suas necessidades. Então, esses serviços, né, do Sistema Único de Saúde, ele consegue atender, né, consegue propor essa integralidade para todas as pessoas, para todos os indivíduos, né? Se a gente for pensar dentro da questão de SUS mesmo, de Sistema Único de Saúde, de atendimento, como está a saúde, né? Será que ele consegue fazer essa distinção? Ou não, né, que ele fala assim, que não faz essa distinção entre raça, né? Então, quer dizer, a ideia é que, quando esse SUS ele foi criado, que pudesse melhorar as filas, né? Embora, quando a gente pega nos programas, tudo isso tem um objetivo bom, mas infelizmente às vezes na prática isso não ocorre. Então isso vai muito de região para região, certo? Bom, então aqui a gente finaliza o conceito do SUS. Política Nacional de Promoção da Saúde, que é o PNPS. Tá? Bom, a Política Nacional de Promoção da Saúde, né, que é o PNPS, ela tem como uma das características, né, em se basear no conceito amparado da saúde. Então, tudo que a gente vai estar falando aqui, ele está praticamente uma política, um programa inserido um do lado do outro, né? Vamos pensar assim. Esse PNPS, ele baseia-se no conceito e apresenta o quê? A promoção da saúde, né, como um conjunto de várias estratégias e formas de produzir a saúde no âmbito tanto individual quanto coletivo. Então, dentro
das formas, né, que essa política nacional ela trabalha é o quê? Ela faz essa implementação de projetos e programas de promoção da saúde em todo o país, tá? Ela trabalha com essa rede nacional de promoção à saúde, então toda essa é uma rede que em todos os municípios, né, eles acabam fazendo com que atenda essa promoção à saúde, então voltada para parte de adulto, né, o idoso, a gestante, a criança, tá? Ele também atende, né, a programa Vida no Trânsito, a Rede Nacional de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde. Tem também, né, uma das características, né, é ter a Academia da Saúde, né, que eu acho que muitas cidades acabam até tendo, então isso faz parte aí, né, desse política de promoção à saúde, que é o PNPS. O Programa Saúde na Escola, o monitoramento da propaganda de alimentos, né, que isso é uma coisa que muitos órgãos eles têm se atentado para essa questão, né? E redução do uso de álcool e tabaco. E dentro dessa Política Nacional de Promoção à Saúde, nós temos o PNAM, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Esse PNAM, ele tem aí, né, que é que a gente vai estar falando, né, mais para frente, né? Nós temos, e esse PNPS, ele reforça também a adesão às práticas alimentares mais saudáveis, assim como da regulação da propaganda e comercialização de alimentos considerados nocivos. Então, a gente tem muito a questão de, na mídia, serem trabalhados algumas características, né, da forma como essa mídia ela apresenta esses alimentos, né? Então, assim, até mesmo pelo crescente consumo de alimentos industrializados, pelo crescente número de doenças relacionadas a isso, né? Então, obesidade, hipertensão, diabetes. Tanto é que até dentro do próprio Ministério nós temos os cadernos de atenção básica à saúde, que é o diabetes, hipertensão, né? Obesidade, dislipidemias. Então, toda essa política nacional, ela integra isso também, né? De reforçar a adesão às práticas alimentares, pensando também na forma como que esse consumidor ele vai receber essas informações passadas pela mídia, né? Então, continuando lá no quadro. Então, a regulação de propaganda e comercialização de alimentos considerados nocivos. E através desse PNAM, né, então a ação desse nutricionista, o papel que o nutricionista tem é instrumentalizado e sua presença nas equipes de educação e saúde ela é reforçada. Então, mais uma vez, o profissional da nutrição ele tem que tem que ter um papel muito importante. Aliás, o papel dele é muito importante nessa questão. Aliás, eu acho que em todos os programas de saúde o nutricionista ele deveria estar inserido, né? E hoje o que a gente observa? Nem sempre a gente consegue atender todas as demandas que são passadas, né? Então hoje a gente consegue ver o nutricionista dentro de um Sisvan, né? Dentro da parte das unidades básicas de saúde, né? Do PSF, Política de Saúde da Família, Programa de Saúde da Família. Então, todos esses aí, eles acabam tendo a inserção do nutricionista, mas muitos outros programas que seriam importantes que ele também atuasse, certo? Então, continuando lá no quadro. O PNAM, Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ele garante a qualidade dos alimentos que são ofertados para a população, promove práticas saudáveis, controla e previne também os distúrbios nutricionais, que daí envolve tanto os distúrbios por excesso, né, que são as doenças, ou também pelas deficiências, como as anemias, né, como também as carências nutricionais aí que a gente vai estar abordando nos próximos módulos.
E o PENAM também ele propõe melhorar as condições de alimentação, saúde e nutrição da população brasileira. Apresenta forma de promover práticas alimentares adequadas e saudáveis, ações de vigilância alimentar e nutricional, e assim também como prevenção e cuidado. Tá? Então, a gente viu então, as diretrizes, né, todas as características que esse PENAM ele apresenta. Certo? Então, aqui a gente finaliza a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é o PENAD. Bom, o objetivo do PENAD é o quê? É coletar dados, né, de forma sistemática por meio de pesquisas de domicílios, para que o objetivo dele é fazer o quê? Investigar as características sociais e econômicas da população de um modo geral. Né? E aí, os dados que esse PENAD ele usa seria a educação, o trabalho, o rendimento, né? Quanto essa pessoa, a faixa salarial dela, a habitação, quantos filhos, né, tem, migração, pesquisa de consumo alimentar, orçamento familiar, cor, trabalho infantil e ensino supletivo. Aqui fecundidade acabou repetindo, tá? Então, todos esses dados, eles estão inseridos nesse meu PENAD, tá? Que é uma forma de fazer pesquisas de domicílios, né? Para poder investigar como que está a característica social e econômica dessa minha população, tá? Dentro dele, nós temos o INDEF, tá? Esse INDEF, ele foi realizado entre 1974 e 1975 dentro do PENAD, né? Com o objetivo de avaliar o quê? O consumo alimentar dessa minha população e a estrutura de despesa familiar e o estado nutricional da população brasileira, tá? Então, como esse INDEF ele foi aí, né, na década de 70, então hoje outros estudos estão feitos, mas não é mais o INDEF, tá? O último que foi feito é a POF, que é o que a gente vai estar falando em seguida, tá? Esse INDEF foi o primeiro estudo do consumo alimentar populacional no Brasil. Esse estudo ele incluiu 55 mil famílias, tá? Então, 50 mil famílias elas foram entrevistadas. O POF, que é a pesquisa de orçamento familiar, ele, até a última edição dele foi em 2008 e 2009, só que teve foi 2008 e 2009 foi quando eles conseguiram fazer uma pesquisa bem mais completa. Isso, todos esses dados do INDEF, do POF, todos esses estão disponíveis, tá, na internet. E até o POF foi até uma pesquisa bem interessante, que na época foi uma forma de que eles até compararam, né? Olha, a população hoje, em 2008 e 2009, está com sei lá, 70% mais obesos do que na época de quando foi feito esse INDEF, entre 74 e 75, né? Então, ele serve para a gente também comparar esses dados populacionais de avaliação do consumo, avaliação nutricional, né? E para a gente poder trabalhar com essa população também de uma forma que como está essa tendência, né? A renda familiar, como está. Então, o POF foi um estudo bem vasto, bem delineado, e acho que assim, vale a pena até mesmo para vocês conhecerem. Então, busquem até mesmo o caderno do POF, né, que ele vai mostrar todos os gráficos, todos os dados encontrados. Acho que vale a pena. Embora, né, a gente tenha dados desatualizados, porque já praticamente passaram 10 anos aí, mas ele é um panorama que a gente tem da população, certo? Então, voltando lá para o quadro. O objetivo desse POF foi o quê? Avaliar a composição dos gastos e o consumo das famílias, dividida, né, segundo o extrato de renda. Comparar as mudanças ocorridas tanto nas despesas quanto nos hábitos dos brasileiros e também a antropometria. Então, é aqui que eu consigo ver a parte da minha avaliação nutricional,
né? Então, por exemplo, crianças estão com tendência maior para o quê? Para o sobrepeso, obesidade. Então, é bem legal esse estudo, essa pesquisa do POF que foi feita, tá? Então, como eu falei, a última edição foi entre 2008 e 2009 e foi relacionada aí ao ambiente, turismo, assistência à saúde, fecundidade e maior detalhamento da antropometria, amamentação e alimentação infantil. Então, foi bem legal essa questão aqui do POF, tá? Em 1989 foi realizada a pesquisa, né, Nacional sobre Saúde e Nutrição, que é o PNSN, que com o objetivo de apurar os dados de nutrição da população e compará-los ao INDEF, que foi feito em 74 e 75. Só a gente poder falar um pouquinho sobre a questão do POF, eu gosto de falar dele porque, assim, de todos foi o mais recente, né? Embora não está tão mais, mas foi o mais recente pesquisa que foi feita. Esse POF, ele avalia as estruturas de consumo, tá? Então, o gasto, o rendimento, então, a parte, a variação patrimonial das famílias, né? E nesse POF de 2008 e 2009, foi a 5ª pesquisa realizada pelo IBGE sobre o orçamento familiar, tá? Então, é uma característica aí do POF que eu falo que vale a pena, tá? Da gente poder dar uma pesquisada. Aqui a gente tem um gráfico mostrando sobre a prevalência de déficit de altura, déficit de peso, excesso de peso e obesidade na população de 10 a 19 anos por sexo. Então isso daqui, esse gráfico, facilmente, olha, esse POF foi de 2002 e 2003, depois 2008 e 2009, né? Então o que a gente consegue identificar aqui? O INDEF foi de 74 a 75, o PNSN 89 e o POF de 2008 e 2009. Então o que a gente observa aqui, né? Na população masculina, nós temos o excesso de peso gritante aqui, né, com 21,7%, né, comparado, olha, o primeiro estudo que foi feito foi do INDEF, olha lá, né, olha como em tanto tempo a gente, aliás, nesse tempo de 74, 75 para 2008 e 2009, olha como teve esse crescente número de meninos de 10 a 19 anos com excesso de peso, tá? E aí, obesidade, depois o sexo feminino, olha lá, tá? Ele não entra ainda como obesidade, mas ele está ali, ó, tá? Meninas também a gente observou, né, que já em 74, 75, ele já estava até um pouquinho superior ao masculino, mas em 2008 e 2009 ele também apresentou aí valores altos, né? Então, são pesquisas feitas e que a gente observa como foi tão rápido, né? Aliás, tão rápido não, mas essa evolução que teve, né, desse ganho de peso. Então, isso aqui foi apenas um gráfico que eu coletei desses estudos, mas no próprio site do SUS, do próprio site do Ministério da Saúde, você vai encontrar, né, todos esses dados e muito mais detalhes. Eu até peguei uma população de 10 a 19 anos, mas tem de várias faixas etárias, certo? Então, aqui a gente finaliza, né, essa questão aí falando sobre o PNAD, certo? E aqui eu deixo, né, um momento de interação. E aí eu deixo uma pergunta, né? Você acha que atualmente os 3 princípios básicos do SUS, que é a universalidade, a integralidade e a equidade, é atribuído de forma igualitária à população, né? Então, quando eu falo da questão dos 3 princípios do SUS, né? Como que a gente consegue ver esse parâmetro dessa população, né? Como que a gente tenta enxergar isso, né? Será que realmente esses 3 princípios básicos, eles estão sendo atribuídos de uma forma igualitária para todo mundo, independente da faixa, de idade, da renda, né, da raça, né, do sexo? Então, será que realmente está? Então, eu deixo essa pergunta para vocês têm uns minutinhos e a gente volta daqui a pouquinho. Até mais.
Bom, então, dentro dessa interação, né, que eu deixei, né, para a gente poder discutir um pouquinho, para a gente poder, essa pergunta seria, né, você acha que atualmente os 3 princípios básicos do SUS, a universalidade, a integralidade e a equidade, é atribuído de forma igualitária à população? Tá? Então, só para a gente poder entender, a universalidade, a saúde é direito de todas, tá? E cabe ao Estado assegurar este direito independente do sexo, raça, ocupação ou outras características ou pessoais. Só para a gente pensar, só para a gente ver no princípio da universalidade, será que realmente atende? Né? Infelizmente não. Então, quando a gente pega pela história do SUS, né, que ele foi criado no intuito de melhorar a população, melhorar a saúde da população e tentar diminuir as filas, né, nos hospitais. Então, assim, infelizmente, até hoje, a gente se depara com situações próximas, né? Ou às vezes pode ter tido uma certa melhora, mas a gente não teve uma evolução tão positiva, né, como se esperava, né? Porque isso depende muito dos órgãos governamentais, da política, da economia. Então, tudo isso acaba tendo uma relação, tendo uma interferência muito grande nessa questão, né? Então, infelizmente, dentro do contexto que eu vivo hoje, né, que a gente vive hoje, então, até é interessante que você faça uma análise do local em que você está, né? Atende, né? Será que é atribuído de uma forma igual para todo mundo, né? Nem sempre, nem sempre não, boa parte não, né? Muitas pessoas acabam tendo essa diferença de atendimento em quem tem dinheiro, não é? Na questão da raça das pessoas. Então, infelizmente, isso tudo a gente encontra assim, né? As pessoas não são tratadas de forma igual, infelizmente, tá? A integralidade mesmo, como o SUS ele preconiza, como ele coloca, é oferecer os serviços de forma integral, olha, de modo a atender o usuário em todas as suas necessidades. Mas será que atende mesmo a necessidade? Atende todas as necessidades? Né? Será que a pessoa que chega lá, precisando às vezes de um exame, de imagem, então assim, ele é executado de uma forma eficiente? Ou, às vezes, até mesmo aquela pessoa que precisa de um exame básico de sangue, como um hemograma, será que ele atende de uma forma eficaz? Isso, infelizmente, não. Né? Então, é o que a gente acaba encontrando. A gente está aqui, pelo menos né, eu falo aqui, né, eu estou na parte sul do país, né, mas eu creio assim que algumas regiões do país eles acabam tendo dificuldades muito maiores encontradas como aqui, né? Até mesmo pelo acesso de profissionais, enfim, a gente tem toda essa questão, certo? Bom, então agora a gente finalizou, né, esse momento aí da interação, certo? Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, o PENAM. O PENAM nós vamos falar um pouquinho primeiro, né, pela parte 1, esse PENAM, ele baseia-se na segurança alimentar e nutricional, tá? E atende, né, o abastecimento, a oferta, o consumo, a utilização biológicas adequados. Então, esse é o programa, né, que atende aí na parte da segurança alimentar e nutricional. E aí o propósito desse PENAM é garantir a qualidade dos alimentos colocados para o consumo no país, promoção de práticas alimentares saudáveis e o controle dos distúrbios nutricionais, tá? Então, todos esse é o propósito que ele atende a esse PENAM, tá? E aí, quando a gente pensa nessas diretrizes do PENAM, ele é o quê? Seria a organização da atenção nutricional, avaliar como que está o perfil nutricional desse meu público, dessa minha população,
Promoção da alimentação adequada e saudável, tá? Então, essa é uma das outras diretrizes que o PENAM ele estabelece. Vigilância alimentar e nutricional. Ele também, uma das outras diretrizes é gestão das ações de alimentação e nutrição, participação e o controle social também. Então, ele subdivide, né? Então, a diretriz também é a participação nesse meio social aí. Qualificação da força de trabalho e controle e regulação dos alimentos, até mesmo com a parte de como atende setor, e que entra a parte de conselho de alimentação e nutrição. Então, são vários órgãos aí também que acabam sendo subdivididos aí dentro dessa diretrizes desse meu PENAM, tá? Outra diretriz desse meu PENAM é pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e nutrição e cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. Então, essas características aí, a gente tem como requisito, né, o PENAM, ele tem aí como propósito a melhoria dessas condições de alimentação e nutrição. Então, melhorar as condições de alimentação e nutrição, tá? E também, quando a gente pensa em melhorar as melhorias de condições de nutrição, nós temos a questão da saúde. Então, alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante quem? A promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis. Ele visa também a questão da vigilância alimentar. Né, vigilância alimentar e nutricional. E a prevenção e o cuidado. Então, são várias escalas que podem ser trabalhadas aí dentro desse PENAM, tá? Então, esse PENAM, ele vem aí como uma forma de poder, tendo como propósito a melhoria dessas condições de alimentação, nutrição, saúde, né? Ele atende também a promoção, né, das práticas alimentares saudáveis, né, e nutricionais, prevenção e cuidado. Então, se a gente for pensar, existem aí vários critérios, vários programas, políticas e programas que sempre têm a mesma finalidade. É a saúde, né, é o bem-estar da população, é a parte nutricional, né, é a parte de vigilância alimentar, prevenção, cuidado, né. Então, às vezes, muitos dos programas, eles acabam estando dentro do outro, né, como se seriam braços de vários programas, mas tem a mesma finalidade, né, sempre cuidar da parte da saúde aí do meu indivíduo, não só como indivíduo, mas também como a coletividade, certo? Bom, então aqui a gente tem a questão dessas diretrizes do PENAM, que é o que a gente abordou, certo? Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, que é o PENAM, mas a parte 2, tá? Esse PENAM, ele prevê, né, que tem aí ação do governo e ele está dividido entre as 3 esferas, que no caso, federal, estadual e dos municípios, tá? Então, mantendo as responsabilidades divididas e delimitadas. Então, até hoje, esses custos, né, eles acabam vindo do governo federal e acaba sendo repassado, né, para o estadual e para o município, tá? Então, todas atendendo essas diretrizes como foi faladas, e o federal ele acaba encabeçando
e mandando, né, mandando no estadual, e esse estadual ele acaba mandando para o meu município. Então, toda a parte é dividida e acaba sendo delimitada. Hoje, os pontos importantes, né, que esse PENAM ele promoveu até hoje, seria redução para menos de 10% da incidência do baixo peso ao nascer. Então, foi um dos principais destaques que o PENAM ele trouxe. Redução para menos de 10% da incidência do baixo peso ao nascer, diminuição em 50% da frequência de desnutrição moderada e grave em crianças, tá? Então, assim, teve quase essa redução praticamente pela metade dessa frequência de crianças em desnutrição de moderada a grave, e a redução de 1/3 da ocorrência de anemia em gestantes. A gente sabe que as gestantes ela é um público que merece uma atenção dentro do setor de saúde, né? Então, assim, tem vários programas envolvidos que atendem aí a parte de gestante e a população materna infantil de um modo geral. E a gestante, ela, assim, dentro do... Quando a gente coloca o próprio Programa Nacional de Suplementação de Ferro, né? Ele fala muito sobre a questão também desse público da gestante, né? Porque atende tanto pela deficiência nutricional, que isso pode vir a ocorrer nesse período, mas também com a característica de desenvolver uma anemia por questão fisiológica, né? Mas todos esses programas, eles têm uma visão bem importante aí para esse meu público, tá? Da mulher grávida, certo? Então, continuando lá no quadro. Então, com esse programa, né, teve essa redução de 1/3 da ocorrência de anemia em gestantes, que isso é um ponto até bem positivo. O controle dos distúrbios provocados pela deficiência de iodo, tá? Hoje a gente sabe que muitas pessoas, ou até muito tempo atrás, né, tinha essa deficiência de iodo que levava ao aparecimento do bócio, tá? E aí, com essa adição de iodo no sal de cozinha, né, então isso teve esse controle, né, desse distúrbio aí, justamente com esse acréscimo de iodo no sal, tá? O controle da deficiência de vitamina A, né, como problema de saúde pública. Então, a gente vê hoje, mais para frente, temos aí programas que também mostram deficiências nutricionais. Uma delas é, além do ferro, mas também a vitamina A, tá? Então, a vitamina A também tem um programa de suplementação de vitamina A. Então, ele está dentro desse PENAM, tá? Então, esse programa, ele conseguiu ter diminuir, né, a deficiência, ou controlar essa deficiência por parte dessas pessoas que apresentam, né, deficiência de vitamina A. O provimento de condições para que todas as mães possam amamentar seus filhos de forma exclusiva até o 6º mês de vida, continuando a amamentação num processo de até 2 anos, né? Então, isso também é uma coisa bem importante, que quando a gente fala muito do Ministério da Saúde, que é o Guia Alimentar para Crianças menores de 2 anos, né? Que ele pega de 0 a 2 anos, que é quando esse guia ele mostra a questão de orientação da amamentação mesmo, né? O incentivo de como que o Ministério da Saúde ele fala, como pode ser orientado, né? O profissional da saúde, como ele pode orientar a essa mãe que acabou de ganhar nenê, então que ela está no período de amamentação. Então, todas essas orientações, elas estão inseridas no Guia Alimentar, né? De crianças, Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos, né? E nós temos também o INPAX, tá? E isso
são dois materiais que, assim, bem trabalhados, que a gente tem utilizado muito nas unidades básicas de saúde como uma forma de, até mesmo de orientação à população, tá? Porque nesse material ele está bem completinho, ele está bem especificado essa questão do... de incentivo ao aleitamento materno, na introdução dos alimentos complementares. Então, tudo isso acaba tendo esse provimento de condições. Então, a gente voltar lá para o quadro, olha, ele fala provimento de condições para que todas as mães possam amamentar seus filhos, ou seja, a orientação que essas mães recebem é o estímulo mesmo para o aleitamento materno exclusivo, né? Até o 6º mês de vida. E a partir de então, continuando com a amamentação no processo de transição alimentar até os 2 anos. Então, todas essas características aí, todos esses pontos importantes que foi abordado até então, ele é discutido dentro desse PENAM, certo? Então, aqui a gente fecha, né, esses pontos importantes aí pelo programa, tá? Distúrbios nutricionais. Falando agora desses distúrbios, nós temos, né, ele é relativo, né, que ele pode ser tanto pela falta ou pelo meu excesso de algum nutriente específico, ou pode também ser um conjunto de nutrientes. Então, por exemplo, em relação à vitamina A, ele pode ter tanto uma deficiência de vitamina A, que é um problema, como o meu excesso de vitamina A, que também é um problema, tá? Ele também é considerado como um distúrbio nutricional, tá? E o ferro também, né? Ele é um outro mineral, né? Ele é um mineral que, quando você tem uma deficiência de ferro, você tem problemas, e quando você tem um excesso de ferro, você também tem problemas, porque o ferro, ele é um mineral pró-oxidante, tá? Então, quando se faz uma suplementação de ferro, tem que ter muita atenção que a gente não passa ferro para todo mundo, a gente não prescreve ferro para todo mundo, simplesmente para quem precisa, tá? Então, dentro do próprio Programa Nacional de Suplementação do Ferro, ele é abordado qual é a população de maior risco para perda, né, por apresentar deficiência de ferro. Temos, então, assim, quais os tipos de ferro que devem ser que tem uma melhor absorção, né? Porque o ferro, ele altera, dependendo do tipo, né? Porque hoje a gente tem vários tipos de ferro. Então, a gente tem o ferro quelado, que ele é ligado ao aminoácido para facilitar melhor essa absorção, né? Mas, geralmente, o ferro que é oferecido nas unidades básicas de saúde, na saúde pública, é o ferro sulfato ferroso, tá? Que tem uma dificuldade de absorção muito grande. Por isso que muitas gestantes, que quando você estiver atendendo numa unidade básica de saúde, num serviço público de saúde, muitas dessas pessoas podem estar usando esse sulfato ferroso, e ela vai relatar para você, olha, as fezes se tornaram mais escurecidas, né? Meus dentes escureceram, justamente por conta do sal que é utilizado pelo ferro, tá? Então, porque como eu falei, tem vários tipos, formas disponíveis hoje de suplementação do ferro, né? E essa oferta de ferro, ela é muito individualizada, tá? Então, a dose, ela é individualizada. Eu não posso colocar também essas doses de ferro por um tempo muito longo, tá? Porque ele altera toda essa minha microbiota intestinal, tá? Então, ele altera minhas bactérias intestinais. Isso também não é legal. Ele acaba sendo também uma substância pró-inflamatória. Então, por isso que eu até coloquei esse slide mostrando que não posso simplesmente pensar em dar esse ferro para quem tem anemia, mas essa pessoa vai ficar utilizando esse ferro por um longo tempo? Eu não posso. Então, eu como sendo profissional da nutrição, eu tenho todo o direito e eu tenho embasamentos, né, que me orienta para qual melhor ferro utilizar e para qual dosagem pelo tempo e pelo tipo de população que eu vou estar utilizando. Tá? Então, esses distúrbios nutricionais, como eu falei, ele pode sim ser tanto a deficiência como o meu excesso de algum nutriente. E quando a gente pensa em excesso, né,
Pode ser o quê? O excesso de caloria, né? Esse meu excesso de até mesmo do sódio. Então, tudo isso também vai levar a distúrbios nutricionais relativos a algumas doenças, tá? Então, distúrbios nutricionais relativos à deficiência desses meus nutrientes, nós temos o quê? A desnutrição, que é a carência, né, de energia e proteínas, que basicamente é o que a gente tem, e que, infelizmente, hoje, no contexto da população do Brasil, né, nós ainda encontramos percentuais de desnutrição, tá? Anemia, tá? Justamente pela carência de ferro. A hipovitaminose A, que é a carência de vitamina A. O beriberi, que é a carência das vitaminas do complexo B, na verdade, né? Então, não tem uma vitamina B, seria do complexo B. E entre outros, certo? E os distúrbios nutricionais relativos ao excesso de nutrientes, então a obesidade, o excesso de calorias em geral, a hipertensão e também as dislipidemias, que no próprio é o excesso de gordura, né? Por excesso de nutrientes, nós temos o quê? A segurança alimentar e nutricional, que muito... Segurança alimentar e nutricional, tá? E aí, essa segurança alimentar e nutricional é um acesso que regula os alimentos sem comprometer as outras necessidades essenciais, como alimentação, saúde, lazer, educação e trabalho, tá? E esses meus excessos alimentares, ele pode ter o quê? Acúmulo de calorias vazias, que geralmente são calorias que não vai ter finalidade, né? Simplesmente pelo próprio ganho de peso, desenvolvimento de doenças, e pobreza de micronutrientes e fibras, que é o que a gente acaba tendo o quê? Muito a fome oculta. Às vezes a pessoa ela até tem um ganho de peso, ela tem um excesso de peso, mas em nutrientes ela é pobre, tá? É uma pessoa que a gente chama de fome oculta. E excesso de peso, ele acaba mascarando, então, várias carências nutricionais. Principalmente, né, as patologias que a gente mais encontra hoje dentro do serviço de saúde pública é a hipertensão e diabetes, além da obesidade, tá? Não posso dizer que existem outros, existem, mas o crescente número que a gente tem hoje é dessas doenças aí, hipertensão, dislipidemias, diabetes e obesidade, tá? E aqui, eu até deixei uma imagem que ele mostra, né? Essa primeira foto foi em 1946. Então, nesse período, qual que era o problema que as pessoas enfrentavam? A carência alimentar, né, com edema de fome no Nordeste, né? E se a gente for trazer para os dias, né? Embora a foto não é tão recente, de 2008, mas ele enquadra bem na situação que a gente enfrenta hoje. Em Pernambuco, na pobreza árida do sertão no Mochotó, né? A Camila, a mãe da criança, ela tem 18 anos e pesa 70 quilos, tá? E ela participou do filme Central do Brasil. E ela chegou a pesar 100 quilos, com pressão alta pelo excesso do sal de cozinha, né? E ela tem um filho de 9 meses que pesa, olha só, 21 quilos, tá? Uma criança, gente, de 9 meses, 21 quilos é peso para criança acima de 4 anos, mais ou menos, tá? Até mais. Então, para uma criança de 9 meses. Então, olha para você ver a deficiência e o excesso aqui, tá? E acompanha a mãe, né, nos hábitos da mesa. Então, essa criança, ela acompanha aí, provavelmente porque ela tem esse excesso de peso, justamente por conta da própria alimentação que tem na família. A alimentação quase é toda industrializada. Eu posso até dizer que, por ter uma alimentação dessa, praticamente 90% da alimentação é industrializada. Olha, não gosta de carne e ela fala que salsicha é melhor e mais barato, tá? Então, aí é o grande problema que a gente encontra, certo? Bom, então aqui a gente finaliza, né, sobre esse tema, e aí para a gente poder entender que tem esses distúrbios nutricionais, certo? Bom, então agora a gente vai para a resolução da situação problema. Tá? Então, considerando a política, deixa eu só ver aqui, voltando aqui um pouquinho. Considerando a Política Nacional de Promoção da Saúde, que é o PNPS, assinale a opção correta.
O PNPS recomenda um enfoque do processo de saúde e doença com base no modelo de atenção e cuidado caracterizado pela centralidade dos sintomas? Não, né? Preconiza que a promoção da saúde deve ser compreendida como um conjunto de procedimentos padronizados com o objetivo de informar prioritariamente os indivíduos que compõem um grupo específico? Também não, né? Estabelece como responsabilidade do gestor federal implementar as diretrizes da política de promoção da saúde em consonância com as realidades loco-regionais? Também não, né? Considera que vigilância em saúde deve estimular a criação de estratégias de participação com os movimentos sociais, organizando-se em rede diferentemente da promoção da saúde, que deve desenvolver estratégias para preservar e aumentar o potencial individual? Também não, né? E a correta é a letra E, porque fundamenta-se na perspectiva ampliada de saúde, conforme definido no âmbito do movimento da reforma sanitária, do SUS e das cartas de promoção da saúde, que se refere aos modos de viver, não apenas ao exercício da vontade e ou liberdade individual e comunitária. Até uma forma, eu acabei colocando, deixa eu só passar aqui, a justificativa da resposta, né? Porque recomenda que o enfoque do processo de saúde e doença, com base no modelo de atenção e cuidado caracterizado pela integralidade do usuário, prevenção de patologias e promoção da saúde, sendo então compreendida como um conjunto de procedimentos padronizados que tem o objetivo de informar os indivíduos de uma forma universal, tá? A responsabilidade de implementação das diretrizes compete aos governos locais, considerando que a vigilância em saúde deve estimular a criação de estratégias de participação com movimentos sociais, certo? Então, aqui a gente finaliza essa justificativa da resposta, né? E essa perspectiva ampliada da saúde, conforme definida pela movimento da reforma sanitária, do SUS e das cartas de promoção da saúde, é que deve definir as ações, né, na saúde. Então, foi uma justificativa, né, do porquê foi escolhida, então, a letra E, certo? Bom, então aqui a gente finaliza a nossa resolução da nossa situação-problema. Bom, então agora chegou no nosso momento de dúvidas. Eu espero, né, que vocês procurem, mandem, né, as dúvidas de vocês e a gente volta daqui a pouquinho para a gente poder fazer o nosso recapitulando, certo? Então aguardo vocês, até mais.
Bom, então voltando, né, a gente vai partir agora para o nosso, recapitulando, tá? E aí, como que a gente pode, né, como que a gente poder fechar, né, essa aula? Nós abordamos aí, né, toda o que falamos, né, foi o Sistema Único de Saúde, a Política Nacional de Promoção à Saúde, o PENAM, Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o PENAD, que é Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, né, que daí envolve o INDEF, o POF e o PNPS, e os distúrbios nutricionais. Então, quando a gente fala lá do meu SUS, o SUS, como eu já comecei, né, falando, que a ideia dele era tentar melhorar aí o problema que vinha, né, na época. E aí, em 1990, então ele foi desenhado de uma forma em que atendesse, conseguisse colocar, né, diminuir as filas de atendimento nos hospitais, né? E aí o SUS também, ele vem passando por várias mudanças, né, uma forma de reconstrução, de melhorias, né, porque ele é muito amplo, né, então tem muitos órgãos envolvidos nele, tá? Então, o Sistema Único de Saúde, infelizmente, ele não é aquilo, às vezes, como a gente gostaria que fosse, né, mas ele é um sistema em que atende muitas pessoas, né? Então, até mesmo porque a demanda é muito grande, às vezes ele não consegue também ter uma estrutura capaz para atender toda a população. Mas o formato dele, a forma como ele é todo esquematizado, é uma forma positiva, tá? Lembrando que o SUS, ele tem os princípios, né, os 3 princípios básicos do SUS, como a gente já foi mencionando ao longo da aula, que fala sobre a universalidade, equidade, a integralidade, que mostra, né, que nenhum indivíduo ele pode ser atendido de forma diferenciada, né? Então, até isso foi questionado no nosso momento de interação. A Política Nacional de Promoção à Saúde, então, como o próprio nome já fala, ele tem a questão, ele visa, né, a melhoria dessa promoção à saúde, que pode ser de uma forma tanto individual como uma forma coletiva, tá? E ele entra também com uma Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que também tem a melhora das condições de alimentação, nutrição, né? Mediante o que? A promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis. Então, todos eles acabam tendo o mesmo intuito aqui, tá? E o PENAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios. Então, nós temos o INDEF, né, que foi realizado pesquisas aí na década de 70. Nós temos o POF, né, que foi o último, que é de 2008 a 2009. E ele tem aí características bem importantes em que delimita toda essa população por faixa etária, né, o perfil nutricional, a avaliação do consumo alimentar. Então, nós vimos aí como é importante esse estudo populacional, tá? Que foi feito aí com toda a população brasileira e também foi dividida em cada estado, enfim, certo? O outro ponto são os distúrbios nutricionais, tá? Então, dentro desses distúrbios nutricionais, nós temos a característica desse nutriente eles ter um excesso ou uma deficiência, né? Então, tudo isso eu pensando eu como nutricionista, né? Eu estou inserida num serviço de saúde pública, né? Qual é o meu papel como profissional da saúde? É me preocupar tanto na questão de deficiência desse meu nutriente, né?
como também com o meu excesso. Então, todos esses meus dois vão ter problemas nessa minha população. E eu preciso trabalhar de uma forma educativa que vá não trazer consequências futuras para esse meu indivíduo, né? Então, se eu pego uma gestante com uma anemia, né? Ou até mesmo carências, né, nutricionais, de deficiência de déficit de peso numa criança, né? Isso vai trazer consequências depois para essa criança futuramente, né? E da mesma forma que essa obesidade, então existem até os próprios cadernos de saúde pública, que se eu não me engano é o caderno de saúde básica número 36, 37, 38, cada um deles abordam essas patologias, tá? Então, assim, como são vários cadernos, são várias programas e políticas, então, até no meio em que você estiver, né, atente-se para conhecer os programas ali trabalhados naquele local, certo? Bom, então, aqui a gente finaliza, né, a aula de hoje e as dúvidas vocês, né, podem mandar no nosso fórum, no nosso chat, e a gente aguarda vocês, então, para a nossa próxima aula, tá? Até mais.